meu povo, vamos hoje para mais um Finalmente Residente. E aí, John? Hoje a gente vai trazer uma especialidade que eu quase fui, mas eu fiquei no meio do caminho, tá? Que é uma especialidade que tem uma grande relevância, principalmente com o aumento do número dos casos de câncer, e que todo residente de clínica, pelo menos uns 80% da minha turma... Mentira, 80% eu chutei alto aqui. Mas uma boa parte da minha turma acabou direcionando aí pro R3. A gente vai falar do quê? De oncologia. É sério? Essa galera toda pensou em fazer onco? Não, vai nos 4, 5 de 32. Não, mesmo assim, é um número bem considerável. Ele exagerou um pouquinho. A Gabi tá rindo aqui. Mas mesmo assim, é um número considerável. Era só uma introdução, Joana. Tá bom. Pelo amor de Deus. No fim das contas, ficaram 3. Então ficaram 3 no fim, né? É porque o John arregou, né? Quem aqui já acompanha a história do podcast já ouviu o drama. Se tem 2 arregão nesse mundo, sou eu e Joana. Caraca, foi arrastada, do nada. O John falou, vem, arrega comigo. É verdade, arreguei da neuro, né? Faz sentido. E aí, Gabi, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Se apresente, por favor. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou Gabriela, mas podem chamar de Gabi. Eu sou natalense, fiz faculdade lá, na Federal do Rio Grande do Norte. Nem deu pra reparar. O sotaque já condena, né? Na primeira frase. Depois, fiquei 1 ano no Exército. Fui para residência de clínica na Unicamp, junto com o John. E Tadinha. depois, já emendei na Onco, aqui na USP, no ICESP. Estou terminando agora, daqui a 5 dias, 4, nem sei mais. A contagem regressiva. E é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha experiência. Animal. Assim, sempre que entra alguém aqui no podcast e teve algum contato na residência na primeira temporada a gente falava muito do João, agora com o John, por favor, fale os podres. É pra isso que a gente vive. Sabe Não teve. o sticker do Tá galo? louca. Fofoca? Aceito? É isso. Tá louca. John, tadinho, ele já foi muito crucificado aqui nos podcasts. Um pouquinho. Mas John... Assim, eu acho que uma coisa que ninguém nunca falou é que a gente fez as provas juntos, porque na época ele pensava em ser oncologista, né? Então Olha a gente foi junto para as provas, as histórias das ônibus entrevistas junto. São reais, ele me contou quase que em tempo real aquilo. Ela viu eu lá destoando da roupa de todo mundo, eu com terno claro, todo mundo terno escuro. Eu dando a rata na banca do Círio, foi... Dando a rata. Tipo, o que eu falei que tanto fazia fazer Círio Einstein, É verdade. tocaram pra fora. Mano, Gabi céu. tava lá. Aí a Meu gente até se Jesus. falou antes, porque a minha entrevista foi antes, né, Gabi? Foi. Eu falei, vixe. O conselho dele funcionou, porque eu acabei passando lá também. Primeiro Olha foi, né? só. Foi a primeira colocada. Lá no Círio Gabi eu fui abriu primeira. tudo. Brilhou demais. Eu quero saber, nesse podcast, até o final, a pergunta que eu tenho pra responder é... Eu quero que o John veja se ele se arrependeu ou não da escolha dele. É isso. Fica até o final que eu vou dizer. É isso. Mas... Eu acho que ele se arrependeu. Ele deveria se arrepender, eu acho que o ponto é esse. Então, galera, quem tá ouvindo aqui o podcast, dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente tá entrando um pouco nas subespecialidades agora. Vai ter, ou já teve cardio? Já. Não lembro se já teve, acho que já teve. E a gente já falou um pouco de geriatria, vamos falar de onco. Então, aos pouquinhos, a gente vai começar a entrar também um pouco nas subespecialidades, até porque a gente sabe que quem entra no acesso direto, muitas vezes já está pensando no pós. Ou então, para você que tem amigo, que tá na residência agora, na de clínica, daqui a pouco a gente entra nas outras subespecialidades, manda para eles. A gente tá começando com clínica, mas teremos próximos aí no futuro. Verdade. Beleza? Bom, pra quem não sabe, a Gabi é minha amiga pessoal. Ela é esposa de Rodolfo, que já esteve aí com vocês no 4º episódio da 2ª temporada. Medo do que ele falou. Casos. Não, imagina. Casos Mas de assim, família. obviamente aqui eu tô numa posição muito profissional, então todas as perguntas serão do cunho da Onco, e eu começo perguntando, Gabi, por que eu não fui convidado pro teu casamento? Gente, essa é a pergunta que eu acho que eu mais ouvi nos últimos meses. Não, peraí. Porque Você não chamou ele pro casamento? eu não chamei. É que no início da residência de clínica, ele não queria ser meu amigo. E aí eu casei ali no meio do R1 e a casou gente se no começo aproximou do R1. depois. Mas a gente já então o babaca combinou era você, que então. daqui a pouco eu vou fazer uma renovação de votos e vai ser todo mundo Vai dar convidado. todo Vai dar mundo. tudo certo. Ok. Não, Casos realmente, de família só- acabou. Agora acabou. vamos pra Tá parte tudo da bem oncologia. resolvido? Vamos pra parte da Oncologia agora. Não, vai ser com certeza um podcast muito, assim, imparcial, profissional, como só o John sabe fazer. Ô, Gabi, me conta, da onde surgiu onco?
Como é que foi isso? Essa é a pergunta, eu acho que a gente mais responde, né? Toda entrevista de residência tem essa pergunta, então eu acho que todo residente, todo mundo que está prestando prova tem que saber responder. Mas assim, comigo, eu acho que foi muito uma experiência pessoal. Antes de entrar na onco, antes de entrar na faculdade, eu tive algumas experiências familiares. Então, eu tive uma tia que teve um câncer de mama super jovem. Depois do meu padrasto, teve um câncer coloretal também muito jovem. E aí, eu entrei na faculdade e, inicialmente, eu gostava muito de cirurgia. Entrei num estágio de clínica médica, um estágio extracurricular, que a gente fazia lá no Hospital da Polícia. E tinha muito paciente oncológico. Nesse período, eu comecei a meio que perceber que eu gostava daquilo, apesar de não ter muita noção de como que as coisas aconteciam. Mas era uma especialidade muito assim, na faculdade a gente não tinha muito contato, então meu contato era basicamente esse, no estágio extracurricular. Mas eu comecei a gostar um pouco, assim, do cuidado ao paciente, a gente via muita parte de cuidados paliativos que eu gostava. E aí eu saí da faculdade já com a cabeça de vou fazer clínica médica para fazer onco. Mas eu acho que foi muito essa experiência pessoal antes da faculdade. E aí eu acabei entrando nesse estágio que 80% dos pacientes eram oncológicos e eu gostei, assim, mas... e eu também começava a ver que eu não me identificava com muitas outras. Eu brinco que eu falo, eu gostava de conviver com pacientes doentes de verdade. Uhum. Então, algumas outras especialidades que lidam com doenças menos graves, digamos assim, sem tirar a importância delas, eu meio que já ia riscando ali da minha lista de especialidades e acabou sobrando onco. O Rodolfo, seu marido, é endócrino, né? É endócrino. Você riscou endócrino? Com certeza. Nunca cogitei. Ele tentou me convencer. Não é convidado pro casamento que tu pode vir aqui separar de boa, tá? Ele tentou me convencer, mas não deu. Eu vi assim, estampado na tela, endócrino não. Endócrino chapéu não. Seletor? Endócrino não, endócrino Foi uma das primeiras não. a serem riscadas. Animal. Entendo. Eu tenho Foi legal você trazer essa questão do estágio extracurricular e da experiência pessoal também, né? Acho que experiência... E tu chegou a ter trabalho publicado na faculdade, voltado ao onco, né? Na faculdade, meus principais apresentações em congresso é tudo em oncologia. Então, Congresso Brasileiro de Onco, Congresso Internacional de Masto, porque eu comecei a gostar mesmo da área e acabei, enveredando por essa parte, assim, e foi. Legal. Foi bem natural, assim, eu acho. Maneiro. E aí, John me interrompeu. Eu tava perguntando do estágio extracurricular, só pensando que eu, na faculdade, tive muito pouco contato com onco. Assim, se algum, tinha na enfermaria de gastro, tinha um paciente com tumor, coloretal, internado e tal. Mas rodar na onco, viver a rotina da onco não foi uma coisa, eu não sei se é normal. Não sei se você teve essa sensação também, João. Você não rodou. Na faculdade ou na residência? Na faculdade? Na residência eu imagino que você tenha tido um pouco mais. Sim, mas eu acho que é não relacionado ao universo da onco em si, entendeu? O que eu percebo hoje é que a gente meio que entra na onco, eu pelo menos, e acho que a maioria dos meus colegas, com uma cabeça, mas depois você vê o mundo que é. Porque é isso que você falou, na faculdade eu tive um estágio de oncologia, mas assim, você vê muito paciente cirúrgico, você não vive aquilo de quimioterapia, terapia-alvo, quem precisa, quem não precisa. E a gente tem uma visão muito do paciente internado, a gente não acompanha aquele paciente do ambulatório. Então, nesse estágio extracurricular que eu fiz, que eu tinha o maior contato, tinha um chefe que só fazia oncoemato, então tinha muito paciente oncológico. Até na própria clínica médica, eu acho, lá na Unicamp, a gente teve contato com a onco, mas foi muito curto. Tipo, a gente passava 2 semanas no ambulatório por um período X, então até acho que é importante o podcast para isso, porque muitas pessoas não têm muita noção de como que é, de como que é a residência, de como que é o campo de trabalho. Total. Legal, então. E me diz uma coisa, Gabi, eu lembro que a gente terminou a faculdade de clínica, a residência de clínica. Acho que foi dia 28 de fevereiro, dia 1º você já estava aqui, começando no ICESP, que quem não conhece, né, é o Instituto do Câncer do Estado de São Central... Paulo. Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é o Hospital de Oncologia da USP, né? Então, a gente faz a prova de residência, que é a prova da USP, e os residentes de oncologia são direcionados para o ICESP. Quando a gente fez a prova de residência, no dia da entrevista, já tinha lá
se preparem para o dia 1º de março, vocês vão começar a residência, porque 1º de março era a sexta-feira que antecedia o carnaval. No sábado era carnaval, no ano que a gente fez. Então, eu saí de Campinas dia 28 de manhã, vim para São Paulo, no dia seguinte eu estava no ICESP e já comecei lá pulando no bloco do ICESP no meio do carnaval. Delícia! Assim, foi meio assustador no início, mas hoje eu tenho certeza que valeu demais a pena. Como é que foi esse início? O que foi desafiador? O que era... Como eu falei, assim, a gente não tem muita noção da oncologia. Eu sabia que eu queria onco, eu tinha, né, sabia mais ou menos o que era, mas a gente brinca que ali os primeiros meses são meio que uma alfabetização, porque você pega um prontuário e você começa a ver um monte de sigla, que você não faz ideia do que significa, um monte de remédio que você não sabe como age, nem o que causa, e você tem que compreender aquilo e entender por que o paciente está internado. Então, o ICESP é muito grande, né? A gente tem, em média, 150, 180 pacientes internados da oncologia clínica, tirando os pacientes da cirurgia, das outras especialidades. Então, é um volume muito grande de pacientes sem entender tudo ali, aprender, entender, cuidar do paciente. Acaba que, inicialmente, é uma rotina muito desgastante nesse sentido. E aí, depois você pega o jeito e vai. Mas ali o início eu acho que é principalmente, primeiro, aprender o funcionamento de um novo serviço com aprender um monte de coisa de uma especialidade que você não tem ideia do que é. Então. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, tipo, CDI. Eu falei, o que é CDI, gente? CDI é... Cardiodesfibrilador implantado. Carcinoma ductal invasivo. Tipo... O nome das medicações tem muita sigla também, então você vai se alfabetizando na oncologia, só que você não tem tempo para isso, né? Você tem que continuar trabalhando ali. E a gente pegou o feriado, então é aquele momento que o hospital tá, né, também, mas já tudo certo. Aprendendo a mexer no sistema, exatamente. Mas já tem... É verdade. Isso é uma coisa muito do início da residência, né? Você às vezes tá quebrando cabeça com coisa que todo mundo tá sacando super, tipo sistema. Tu tá num lugar que tu não conhece teus colegas, tu não conhece a equipe de enfermagem. Você não sabe quem chamar, não sabe quem chamar. É isso deu mesmo. um pepino, você não sabe como que resolve. Começar a residência no carnaval é a verdade. Loucura. E sempre é mais ou menos próximo, né? Sim, sempre bate. Mas o que pegava do R3, que na realidade é o R1 da Onco, o que era principalmente, assim, foi punk? A residência de oncologia, assim, principalmente aqui em São Paulo, os centros que eu conheço, ela é dividida mais ou menos da mesma forma. Então, o primeiro ano, que é o R1 da Onco, é basicamente enfermaria. Então, é o ano que você vê os pacientes internados. Nós somos 14, então a gente tinha uma salinha lá, cada um com seu computador. Os pacientes eram divididos por grupos, então pacientes com tumores do TGI, pulmão, cabeça e pescoço, e você ia rodando por esses grupos. Mas você vê muitos pacientes todos os dias, então é uma rotina que você tem que chegar no hospital às 7 da manhã e não tem hora para sair, porque você vai sair quando você acabar de ver todo mundo, escrever, prescrever, pendência, pedir exame, alta, aprender oncologia nesse meio do caminho, e que você todo dia faz a mesma coisa. Então, no final, você começa a ver, você começa a ficar meio angustiado, porque parece estar enxugando gelo. Então, tem paciente que fica 40 dias internado e você não consegue dar alta. É uma rotina muito puxada, por conta dessa rotina da semana. Então, em geral, você chega às 7 ou próximo das 7 e vai embora depois das 7. No meio do caminho tem aula, porque a gente tem um programa teórico que tem aulas terças, quartas e quintas. Então, ali tem as aulas, as reuniões. E tem os finais de semana. Então, no meu R1 de onco, eu trabalhei com certeza mais da metade dos finais de semana do ano. Tinha mês que eu trabalhava 3 e ficava em casa 1. Então, acaba sendo uma rotina exaustiva por conta disso. E o outro ponto os pacientes que estão internados, em geral, são os pacientes mais frágeis, com complicações, os pacientes em fase final de vida. Então, acaba que você vê uma parte muito triste da oncologia também. É muito óbito, muita reunião familiar para definir cuidados paliativos. E isso também dá o desgaste emocional. Então, você junta o desgaste físico com o desgaste emocional, com a sensação de que você não está conseguindo aprender nem dar conta daquilo. E acaba ficando muito cansativo e exaustivo. Mas, assim, hoje, olhando retrospectivamente, eu acho, e eu converso muito com os residentes do primeiro ano, que quando você está ali
No furacão você não consegue ver uma saída, né? Mas vale muito a pena e você aprende muito essa parte, inclusive das conversas, do convívio com as famílias, que é muito importante na especialidade. É uma especialidade muito humana, né? Muito, assim. Acho que isso é uma das partes mais bonitas da onco. Pra quem olha de longe, tipo eu que não conheço tanto, isso é bem bacana. E como é que é dividida, assim, em termos de estrutura da residência? Tá. R3, R4, R5? Porque isso é o primeiro ponto também, né? Sim. São 3 anos, eu te perguntei mais cedo. Só deixa eu até explicar pra quem tá ouvindo. A gente fala às vezes R1, R2, R3, tá? E verdade. às vezes R3, R4, R5. Por quê? Porque quando... Bom, acho que vocês devem saber, mas quando a gente fala R3, a gente já contou os 2 de clínica anteriores. Isso. Quando a gente fala R1, a gente tá falando de onco ainda, mas é o primeiro ano da onco, que seria equivalente ao R3. Isso muda um pouco de estado para muda estado. De estado, muda, é regional. No Rio, mas a como gente somos um podcast internacional, interplanetário... Intergaláctico... É isso, claro, a gente bota uma tecla SAP. Boa, John. Isso, boa. Então, assim, onco, a gente faz 2 anos de clínica, faz prova, entra na residência de onco, que são 3 anos. Eu acho que a maioria dos serviços funciona assim, alguns têm algumas variações no meio do caminho, mas tem... A Sociedade Brasileira de Onco tem como se fosse um roteiro que tem que ser seguido para cada ano da oncologia. Então... No primeiro ano... Organizados, né? Eu também achei. Padronizado. Difícil. Tá vendo? Gostei. O primeiro ano é muito enfermaria. Lá no ICESP, um ponto alto da residência que eu acho é que a gente tem um ambulatório que a gente chama de ambulatório de continuidades. Então, quando você entra na residência, você ganha um ambulatório seu, com seu nome, seus pacientes, e que é 1 turno por semana. Então, meu ambulatório de continuidades é toda terça-tarde, desde o R3. Então, além da enfermaria, na terça-tarde eu precisava descer para ver meus pacientes do ambulatório, que são os mesmos pacientes durante os 3 anos, por isso que chama continuidade. Então, o primeiro ano é basicamente enfermaria, essa rotina que eu contei. A gente dá umas passadas nos ambulatórios, mas é menos. E aí, no R4 e no R5, a gente vive mais a parte ambulatorial, né? Lá no ICESP, os ambulatórios são divididos por especialidades, então tem o ambulatório só de mama, o ambulatório só de gineco, o ambulatório só de GI, pulmão, cabeça e pescoço, uro e um que a gente chama de diversos, que é melanoma, sarcoma e sistema nervoso central. Então, durante o R4 e R5, você vai rodando por esses ambulatórios e aí tem algumas peculiaridades de cada um dos anos. No R4, que é o R2 de onco, a gente passa de interconsulta, né? Então, a gente vê os pacientes do Instituto Central, do IoT, que fazem o diagnóstico de câncer e eles nos chamam. A gente passa na quimioterapia, que também é uma área que muita gente não conhece. Todo centro de infusão de químio precisa de um oncologista. A gente sabe muito na diálise, que precisa de ter alguém lá para, né? No centro de infusão de químio é a mesma coisa. Precisa de alguém para reação infusional, para alguma coisa que aconteça. Então, a gente passa na químio. A gente passa de interconsulta na UTI. E a gente passa no pronto-socorro. E a gente tem 1 mês de estágio eletivo em outro serviço, em São Paulo. Então, você escolhe para onde você quer ir. No R5... Tem que ser em São Paulo. No R4 é em São Paulo. No R5, a gente tem 2 meses de eletivo. Um que eles pedem para ser em São Paulo e um eletivo que pode ser externo, inclusive fora do Brasil. A minha turma teve um pequeno azar com o Covid, então ninguém conseguiu ir para fora do Brasil. E aí, além disso, a gente participa das reuniões multidisciplinares. No ICESP tem reunião... que é, por exemplo, tem uma reunião da gineco, que vai a oncologia, ginecologia, radioterapia e assim todas as especialidades. Então, o R5 é o responsável por levar os casos para discussão. E a gente passa meio que de chefe na enfermaria com os R3 discutindo casos. Então, costuma ser uma rotina muito mais leve, porque, é ambulatório, então você consegue ter um pouco mais de rotina. E, além de tudo isso, tem os turnos destinados à pesquisa. Então, no R4, a gente tem 1 turno por semana para pesquisa, que aí você resolve o que você quer fazer. E no R5 são 2 turnos para pesquisa. Então, fica mais tranquilo. E os finais de semana são bem menos também. De fato é organizado. É super estruturado, assim. E os outros serviços são mais ou menos assim. No R5, a gente passa também na hemato, que eu esqueci de falar, 1 mês. E a gente passa no rodízio de radioterapia e patologia, que também, dura ali, acho que 1 mês também. Então, a gente meio que vai caminhando por todas as áreas até para ver o que você mais gosta, sim. E finalizando o R5 agora, qual que é o estágio, assim, queridinho da galera, que a galera geralmente curte, e aquele que
quem vai Socorro. entrar em onco tem que tomar cuidado. Eu acho que varia muito. Tipo, a gente tá terminando agora e aí cada um vai tomar um destino, né? Então tem quem goste de tudo. Eu, particularmente, gosto muito de mama, adoro mama, gosto bastante de uro e gosto de GI também. Ai, Gabi, o que é que você não gosta? Se você pudesse, não faria. Se eu pudesse escolher, eu não gosto de cabeça, pescoço e sistema nervoso central. Mas tem quem goste. Ainda Então, ao longo da residência, você vai vendo pra que lado você vai. Uhum. E no fim, você sai preparado pra tudo, assim. A gente sai muito bem informado. E apesar de aqui em São Paulo ter essa divisão, fora de São Paulo, você tem que saber tratar tudo. Porque você não vai, eu só trato o câncer de mama. Não, né? Não dá. Aí não vale a pena, né? Não. Isso é um perfil que a gente... Isso é um perfil que a gente tem visto muito aqui, né? Essa fala sua, ela é bem característica. É. Aqui em São Paulo, Sim. tem a sub, da sub, da Isso. sub, da sub. É. Aí eu queria entrar justamente nesse ponto. Começando você terminando a residência agora, você deve estar por dentro disso. E aí? Tem um fellow, tem um R6. Como é que funciona isso? E legal, né? Você trazer esse ponto de que em São Paulo, então, é desse jeito. Sim. Tem o onco da uro, o onco da fulano. Tem oncologistas que fazem tudo. Sim. Mas nos grandes centros, por exemplo, Sírio, a maioria lá faz uma área específica. Então, tem aquele cara que só faz uro, tem aquele cara que só faz pulmão, cabeça e pescoço, tem o que só faz GI. Tem também as pessoas que fazem, né, diversas áreas, mas que têm uma preferência, uma expertise maior em determinada área. E aí, como que isso acontece? Quando termina a residência, você pode fazer fellow. Em geral, quem quer fazer especialização numa área específica vai para fora do Brasil. Então, a gente tem vários chefes que vão para o Memorial em Nova York ou para o MD Anderson no Texas, enfim, para algum centro fazer um fellow. E tem alguns fellows no Brasil também que você pode se inscrever. O outro ponto você pode virar assistente de um oncologista. Então, que a gente vai chegar lá, mas é o que eu vou fazer. Então, você pega um oncologista que tem um volume muito alto de pacientes e que precisa de gente trabalhando com ele, e ele só faz GI. E aí, você vai trabalhar com ele e acaba que é um fellow, que não tem esse nome, mas que acaba, né, tendo mais ou menos o mesmo perfil. Aqui em São Paulo, a gente vê muito isso, essas subdivisões. Eu sou de Natal e eu fiz um eletivo lá no meu R5. E você vê que os oncologistas tratam tudo. É claro que tem uma pessoa que sabe que fez alguma coisa em GI, então que acaba sendo referência, mas essa mesma pessoa atende diversos pacientes, né? E aqui em São Paulo também tem, mas é um pouco diferente esse perfil quando você sai daqui, sabe? Legal. Gabi, eu tenho duas perguntas para te fazer que até foi uma coisa que na época a gente discutia, né? Para quem que tá prestando onco hoje, geralmente ele vai bater numa encruzilhada chamada, e aí, eu vou para um serviço privado, porque eu vou ter acesso à terapia-alvo, vou ter acesso ao imunobiológico, vou ter acesso a coisas que talvez o SUS ele não custeie, porque tem outros tratamentos que não são talvez tão bons, mas é o que tem ali na rede, ou eu vou para um serviço público e lido com isso, mas eu lido com uma maior complexidade de pacientes e tudo mais. Como que é a tua visão hoje em relação a isso? Porque eu lembro que na época era uma dúvida que a gente tinha, né? Sim. Assim, eu brinco muito que quem faz a residência é o residente, né? Eu acho que depende muito mais da sua vontade de aprender do que do centro. É óbvio que você estar num grande centro lhe estimula, e você está convivendo com pessoas assim de alto nível, lhe estimula a ser melhor. Eu acho que os grandes centros de oncologia estão aqui em São Paulo. Eu fiz prova na época na USP, no Sírio, fiz SUS e Einstein, só. tu não E fez? Einstein, fiz. Porque eu acho que eu lembro de tu lá. Eu fiz, eu fiz, é verdade. É que eu acho que o Einstein eu não fiz segunda fase, então não ficou muito na minha cabeça. Tamo junto. Ê, festão, foi legal. E assim, isso realmente pesa muito na escolha, e eu acho que as pessoas, até hoje, né? Eu, por exemplo, passei lá na USP, passei no Sírio, e eu fiquei, meu Deus, pra onde eu vou? Eu acho que são duas grandes residências, cada uma com as suas, né, deficiências. A residência do SUS
tem esse porém que você falou. Então, hoje em dia, a gente vê cada vez mais o tratamento do câncer avançando. Imunoterapia. Quem nunca ouviu falar de imunoterapia? Terapia-alvo. E muito disso não é disponível no SUS. E a gente sabe que são tratamentos com excelente taxa de resposta, com excelentes resultados. Por outro lado, na residência do hospital do SUS, você tem muito mais autonomia, né? É claro que eu tô vendo de um ângulo, eu não convivi muito, mas assim, pelo que a gente escuta falar. Você tem muito mais autonomia, você tem os seus pacientes na enfermaria, você, né, vê 15 pacientes por dia no ambulatório, é um volume absurdo de pacientes. E acaba que essa deficiência é suprida de outras formas. Então, a gente tem toda semana uma reunião que vão todos os assistentes da oncologia e que a gente mostra os artigos, discute caso e tenta suprir essa deficiência. E o outro lado é que tem os protocolos de pesquisa com novos tratamentos. Então, mas a gente sai sem nunca ter prescrito uma imunoterapia. Você sabe como prescrever, sabe para quem indicar, mas você nunca prescreveu. Então, tem pontos a favor e pontos contras. Numa residência do hospital privado, é um pouco do outro lado, né? Você vê pacientes fazendo tratamentos de ponta, com excelentes resultados, mas você tem um pouco menos de autonomia, um pouco menos de volume de paciente, e aí você tem que suprir também, estudando mais, com reunião multidisciplinar. Acaba que eu acho que é o perfil do residente. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz, apesar dessas deficiências, eu acho que foi uma escolha minha, mas pelo meu perfil, mas eu também sei de gente que escolheu, que passou no ICESP, passou numa residência do público e foi para outro serviço que também está super satisfeito e vai sair muito bem formado, um excelente oncologista. Tá meio que uma balança, cada um, nenhum é perfeito, mas a gente tenta suprir essas deficiências de outras formas, né, com o que a gente não tem. E você vai ter que correr atrás, exatamente. Que seja na prática, aprendendo ali Exatamente. No dia a dia. Na como raça. que vai. Exatamente. Muita coisa essa. Nenhuma Sim. residência Novidade pra vocês, galera. Nenhuma residência é 100% vai te completa. entregar 100% tudo que Até tem. porque são só 3 anos. Apesar de ser muito tempo. Graças a Deus, né? Porque mais um ano, meu Deus do céu. Mas 3 anos eternos? Talvez. Mas eu acho que é necessário. A gente fala, nossa, 3 anos. Eu acho que pra onco precisa. A gente entra com muito pouca base. Então você tem que construir muito em 3 anos. É uma das poucas especialidades clínicas de 3 anos, né? Eu acho que é a única, Se não né? a única, eu tô pensando a mesma coisa. Clínica, eu acho que é a única. Não sei. Rapaz. Acho que é a única. Aí, bom também pra galera. É porque cardio as pessoas fazem 2 É, anos e depois mas fazem depois- as subs, né? Depois faz mais uns 15. E não acaba nunca. Isso. Mas se você contar o tempo de residência mesmo, eu acho que onco é a única que são 3 anos. Nossa, é verdade. Né? Se a gente for. Bom ponto. Se a gente for estratificando, você vai fazer gastro e depois você faz Isso, endoscopia e depois você faz hepato. Então também tem Sim, esses pontos, mas. Animal. Assim. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar. Tem 2 perguntas, na real, que eu queria fazer. Dica. Vou deixar isso aqui pra você, John, mas depois eu pergunto uma. Eu quero fazer uma primeiro. Tá. Que você falou que a sua visão sobre a onco mudou muito. Acho que você tinha, e eu também tenho, essa impressão de que morre muita gente e é uma especialidade triste, Sim. sombria. Isso emenda na pergunta que a gente sempre faz, né, do paciente que marcou, assim, se teve alguma coisa. Sim. Mas eu queria antes entender o que mudou nessa sua visão fazendo a onco. Mudou alguma coisa ou não? De fato, é uma especialidade triste e as pessoas não são felizes. Como é que é? Você tá me parecendo bem alegre, bem feliz, Nossa, com a não, pele mas eu boa. Pode ficar tranquila. Botox. Os amigos dermatos. É brincadeira. Não, assim, eu acho que muda muito. Na faculdade e na residência de clínica, a gente vê muito paciente oncológico internado. Assim como no R3. Então, no R3 você tem uma especialidade muito infeliz. Teve dia, sem exagero, deu assinar 5 declarações de óbito num dia. Então, você fala, caraca, o que tá acontecendo aqui? Mas quando você para pra estudar e ver a vida real do oncologista, você vê que os tratamentos têm avançado muito nos últimos anos. A gente estava até comentando aqui. Todo mundo pode abrir o New England numa quarta-feira à noite e vai ter um artigo de oncologia. É verdade. Porque é muita coisa nova. Então, você tem que gostar de estudar, porque o que você aprendeu semana passada, às vezes, não está mais certo. E aí, a gente começa a ver os pacientes ambulatoriais, né? Que são aqueles pacientes que estão bem, que estão tratando um câncer de mama metastático há 5 anos, há 6 anos. E você fala, poxa, achava que quando chegava na sala de emergência,
lá da Unicamp, um paciente com um câncer metastático, ele deveria ser paliado. E você vê que não é bem assim. Que os pacientes com câncer metastático têm um prognóstico, conseguem viver bem a vida. É claro que tem alguns que vão ter um desfecho desfavorável, mas eu arriscaria dizer que atualmente a oncologia é uma especialidade 80% ambulatorial. Um oncologista que faz consultório fora, ele tem poucos pacientes internados, né? Então, a taxa de cura é muito alta. Então, você dá alta para um paciente dizendo, acabou, você está curado. Então, é muito legal, né? Muito bacana. Por outro lado, também tem a parte do conforto, das conversas difíceis, mas muitos pacientes são gratos por isso também, né? Então, a parte triste também tem ali aquele aspecto de que você é parceiro, você fala, não tem mais um tratamento oncológico para lhe oferecer, a gente esgotou tudo, mas eu vou cuidar de você de outras formas, tirando a dor, tirando a falta de ar. E acaba que muitos pacientes também vivem por muito tempo em cuidados paliativos exclusivos, sem terapia oncológica, e as famílias ficam muito gratas por, naquele momento do sofrimento, o paciente não ter sofrido e ter conseguido, né, ter uma morte tranquila perto da família. Mas a visão que eu tinha da clínica era que todo mundo morria. Câncer metastático, assim, é porque falta o conhecimento teórico, técnico. Ai, tá bom, não vamos entubar, não vamos mandar pra lugar nenhum. E aí, quando você entra na onco, você vai lá no ICESP e vê um UTI com 60 leitos de paciente com câncer, e você vê que as pessoas fazem diálise e saem, que as pessoas são entubadas e voltam pra enfermaria, e tem alta pra casa. Então, eu acho que é essa visão que muda muito, sabe? Legal. Legal, animal. Até antes de tu falar do paciente que mais te marcou, a segunda pergunta que eu ia te fazer, não sei se tu lembra, mas quando a gente tava na entrevista do Círio, no anfiteatro, eu acho que eles fizeram uma apresentação pra gente, o primeiro slide era: a cada 5 anos, 50% do conhecimento em medicina se renova, e da oncologia é muito mais do que isso, assim. Como que você enxerga? Porque, tipo, eu imagino que tem que ser... É o que tu falou, tipo, tem que estudar toda semana, porque tu deve ter alguma novidade, alguma coisa. É meio desesperador. Sabe FOMO? Fear of Missing Out? É tipo o FOMO do Instagram, é o FOMO do onco. É que, tipo, as coisas se renovam muito rápido e cada vez mais. Então, se você entrar lá no Clinical Trials e digitar, sei lá, qualquer droga está sendo testada para um tumor. E pode ser que venha com um resultado. Eu acho que existem diversas formas de se atualizar, então ler, compartilhar a experiência com outros colegas e reuniões multidisciplinares, reuniões com outras especialidades. Lá no ICESP a gente tem reuniões semanais em que são apresentados um artigo e uma apresentação como se fosse uma revisão de literatura. Então é uma forma das pessoas se manterem atualizadas, né, com aquilo. Tem os congressos, mas realmente muda muito rápido. Tratamento, sei lá, de câncer de rim, por exemplo, nos últimos 5 anos, 3 anos, mudou, assim, absurdamente. Melanoma, são coisas que você faz, meu Deus, como é que, né, daqui a pouco. Mas Twitter, Instagram, hoje em dia são formas de você, né, se manter atualizado. E as revistas, os congressos e as reuniões multidisciplinares, eu acho. Legal. Animal. E qual que é o paciente? Hoje. Essa pergunta é difícil na oncologia. Eu vi muito paciente na minha residência, né? No R3 eram 15 pacientes por dia internados em média. No final de semana a gente vê uns 25. Mas eu acho que os pacientes que marcam são os pacientes que você acompanha uma trajetória. Eu tenho alguns pacientes que me marcaram. Uma delas, ela chegou no meu ambulatório, eu dei o diagnóstico, ela tinha uma doença metastática. E a gente sempre teve uma relação muito próxima. Ela acabou 2 anos, acabou falecendo. E quando ela estava ali na enfermaria, ruim, né, assim, já inconsciente, a família me chamou e agradeceu por tudo. Então eu falo, meu Deus, estão me agradecendo, a paciente está morrendo e eles estão me agradecendo por... Então acho que isso marca. E uma outra, que também é do meu ambulatório, essa eu herdei de um outro residente que saiu, que ela tem um câncer de mama metastático há 7 anos. E a gente tá lá, né? Ela fez uma compressão medular, parou de andar, reabilitou, voltou a andar. Ela chegou no meu ambulatório e disse, doutora, tem uma surpresa pra você. Levantou da cadeira de rodas. Eu falei, nossa, como assim? Então, são dois pontos muito distintos, né? Mas essa paciente em especial, ontem foi meu último dia de ambulatório lá no ICESP. E eu falei pra ela, falei, a partir do mês que vem não vai ser mais ela. Nossa, ela chorou e agradeceu.
E aí você vê, assim, né, que os pacientes têm qualidade de vida mesmo com a doença metastática. E é bizarro porque ela vai pra casa com isso com um impacto muito grande, certo, né? Tipo, putz, Sim. é o lance de vincular a esperança dentro de uma relação de confiança que tu tem que ter um Exatamente. oncologista. É bizarro isso, cara. A oncologia é uma especialidade muito de confiança. Eu brinco que quando o paciente tem câncer e está fazendo o tratamento, sei lá, se um endócrino prescrever um remédio para tireoide, ele vai ligar e perguntar: eu posso tomar? Tá certo mesmo? Tipo, o meu conhecimento de endócrino é muito pequeno. Rodolfo, o que é que eu faço? Mas o paciente vai ligar para você, né? Então você tem que ter esse feeling aí de você é o dono do paciente. Isso é muito legal, né? Esse papo. Eu tô filosofando aqui, né? Tá bem filosófico esse A podcast. gente tá até mais quieto. Porque A gente fica- tá Reflexivo. pensando na vida. Porque você para pra pensar de qual é o papel do médico e isso, né? Acho que a onco deve ensinar muito Super. sobre vida, sobre o que é viver bem, o Acho que é que viver com qualidade. a experiência de você poder compartilhar experiências de vida com várias outras pessoas de diversas religiões, diversas raças, diversas idades. Eu tenho um paciente que é mais novo que eu, sem querer condenar a idade, mas eu tenho um paciente que eu falo, meu Deus, era para ser proibido um oncologista atender paciente mais jovem que ele, porque dá uma deprimida, assim. Então você, né, se reconstrói até como pessoa, né? Eu sou muito religiosa, então eu pego muito isso da religião com os pacientes. É claro que eu respeito todos, mas a gente constrói um caráter baseado nisso, em convivência, em vivência com outras pessoas. Animal. Caraca, Gabi. Boa. Animal. E de vida, assim, você tá acabando agora. Vamos falar da parte boa. Nossa, não, eu tô impactada aqui no podcast. A gente tá quietinho, né? Tamo tipo, olha só. Mas eu sou séria. É Então, mesmo. Você é séria mesmo? Eu acho Ela é que eu séria, sou. John? É. Ela é séria. Ela era uma das melhores residentes que a gente Ah. tinha. Ah, peraí, seriedade não quer dizer melhor residente. Oi? É porque ela é séria. Joana, tu entendeu o que eu falei aqui, velho? No hospital, né? A Entendi. gente finge uma postura. Entendi. Seriedade. Exato, Aham. chega lá, pá. Foco. Aí no barzinho, Aí Então. a gente Aí, pula essa não, parte. aí é outra coisa, né? Aí é outra Gabi, né? na festa de casamento, né, Gabi? Deve ter É. sido bem legal. Que pena que John não Pena foi. que pra- ela não foi. Quem sabe na próxima. Caraca, depois Na eu que tô formatura de agorando. onco ele Na formatura foi. de onco Então eu já foi. ganhei meio perdão. É verdade. Eu que tava Não, agorando tá o super casamento. perdoada, gente. pelo O amor John de Deus. falou na próxima. Tá bom. De novo. Na próxima, renovação de Tá volta. bom, entendi, foi isso. Ô, Gabi. E da vida, assim, você é de Natal, você pretende voltar? Sim. Tá. Eu acho que quando você tá terminando a residência, a primeira pergunta que você tem que se fazer pra resolver pra onde você vai é: você quer continuar em São Paulo, você quer voltar pra sua cidade? Isso foi um conflito muito grande na minha cabeça, porque eu sempre quis voltar para Natal. Uhum. Eu e Rodolfo, a gente tinha isso muito claro, né? Na verdade, quando a gente veio para Campinas, a gente falou, nossa, São Paulo, vamos ficar aqui. Aí depois eu parei, pensei e falei, não, acho que não. Eu acho que a gente quer voltar para Natal. Porque a gente não tem família aqui, então a parte, tipo, daqui a alguns anos, ter filho, essa parte fica um pouco mais complicada. Uhum. E aí eu ficava pensando, mas eu volto agora ou eu fico um pouco mais? E essa pergunta, ninguém sabe a resposta certa. Eu optei por ficar mais um pouco, mas a longo prazo eu pretendo voltar para Natal. Penso em ano que vem, mas o futuro a Deus pertence, né? Mas a princípio eu vou ficar mais esse ano aqui e vou voltar. E você acha que é super possível? Sim, com certeza. Eu tenho alguns amigos que estão terminando a residência agora que vão voltar. Então tem um Legal. amigo que vai voltar para Curitiba, tem uma que vai para Aracaju. É claro que é um pouco difícil de você se reinserir, assim. Total. Principalmente eu tô fora há 5 anos. Mas aí eu tento manter contato com o pessoal lá. Então fiz meu eletivo, dei meu contato, mando mensagem e tal. Quando vou em Natal, dou um Manda oi figurinha, sumida. bom dia, boa Oi, segunda. querida, boa é segunda. isso. Tô aqui. Então agora, quando eu formei, uma das chefes lá me mandou mensagem. Oi, Gabi, vi que você tá terminando a residência. Você vai voltar, a gente gostaria que você trabalhasse com a gente. E aí eu falei, então, ano que vem, a gente conversa de novo. Mas é possível. Você tem que reaprender um pouco, porque eu brinco que aqui em São Paulo a gente tem tudo quando a gente quer, né? Sim. E quando você vai para um centro menor, não. Então, lá no ICESP, que é um hospital do SUS, a gente pede a interconsulta da radioterapia. No outro dia, o paciente começa a fazer. Você pede uma biópsia guiada por tomografia. Às vezes, no mesmo dia, o paciente faz. Legal. Quando você vai para uma cidade menor, mesmo no privado, essas facilidades, às vezes, não existem. Então, você tem um pouco de dificuldade ali, mas vai, né? Eu acho que quem é bem informado consegue, sim, ir para qualquer lugar. Legal. Animal. Isso é uma coisa que também tá virando regra, né? Porque, de uma forma geral,
a gente pergunta pros convidados a respeito de networking e tudo mais. Isso não parece ser um fator desde que tu seja uma pessoa bem formada e que... E bem articulada, né? Eu acho que, Sim. tipo, eu brinco que... Soft skill. Um bom médico, ele não pode ter só bom conhecimento teórico. Ele tem que saber se Exatamente. relacionar com outras Total. pessoas, ele tem que Exato. saber ter uma relação boa com o paciente. Às vezes isso conta mais pro paciente, né? Do que, ele se formou na USP, tem um doutorado não sei aonde. Às vezes o paciente nem vai atrás disso. É claro total. que, né, o seu coração fica tranquilo por você saber disso. Mas na oncologia você tem que ter um networking muito bem, porque você lida com muitas especialidades, principalmente cirúrgicas, radioterapia, medicina nuclear, patologia. Então você tem que ter ali o meio de campo e saber fazer o negócio. Animal. Não, Gabi. E falando agora, acho que a gente já tá chegando no fim, Estamos. pra gente fechar, mercado de trabalho do oncologista. Qual que é, assim, uma média salarial? Isso é muito, eu sei que é muito variado, né? Sim. Muda muito do que você vai fazer, mas quanto que um onco recém-formado pode esperar? Aquele colar de diamantes da Ah, formatura. É o tipo... meu ano, né? Os varotes. Essa é uma visão que eu não tinha muito na residência de clínica e antes de entrar na oncologia, que é o leque extenso de lugares que você pode atuar. Boa. Então, você pode ser um médico puramente assistencialista, que vai fazer consultório. Você pode ser o cara que vai fazer pesquisa. Você pode ser aquele que vai para a indústria. Você pode ir para o fellow. Agora, sendo muito sincera, abrindo a real. Assim, o oncologista que ganha muita grana é o dono da clínica de infusão. É o gestor. É o gestor. não tem jeito. Ele também trabalha. A maioria deles, aqui em São Paulo, também atua como oncologista. Eles atendem paciente, em geral tem assistentes para ajudar, mas atendem particular. Então, eu sei de onco que cobra R$2.000 a consulta. E além disso, ele ganha o percentual da químio que ele prescreve, porque o oncologista, além da consulta, ele ganha um percentual do tratamento. Isso varia de acordo com o convênio, eu não sei exatamente quanto que é, mas um tratamento com imunoterapia, por exemplo, é muito custoso e um percentual daquilo vai para o oncologista que prescreveu. Então, os seniors têm muita grana, né? Acho que é milhões, assim. Para o recém-formado, existem diversas áreas. A maioria de nós, dos meus colegas, vai ficar aqui em São Paulo e a maioria fica de assistente de um desses grandes oncologistas. E aí você recebe um salário por isso. Em média, eles pagam mais ou menos R$20.000 para você trabalhar 40 horas por semana. E aí, se tem paciente internado, visita de final de semana, isso é extra. Esse valor, em geral, é jogado um pouco para cima, para você ser assistente de alguém. Quando você vai encarar a vida por conta própria, aí depende, né? Por exemplo, se eu fosse para Natal, provavelmente iam me oferecer uma sala para atender e eu ia ganhar as consultas e os percentuais de quimioterapia que eu prescrevesse. Inicialmente eu não ia ter paciente nenhum, então minha renda ia ser zero. Mas com o tempo você vai, né, ganhando. E aí tem os plantões de químio que você pode fazer e também pagam. Os plantões de químio em geral pagam o que um plantão normal paga a hora. Só que são curtos, então eles pagam mais ou menos R$90, R$100 a hora e você fica lá, sei lá, das 18 às 22. Não faz nada, tá? Assim, às vezes tem uma reação muito grave. Eu precisei entubar paciente na químio já. Eita. Mas, então também tem essa renda extra. Mas um recém-formado, eu acho que ganha, assim, né? Ganha ali ao redor dos 20 mil, um pouquinho às vezes pra cima. Depois de um tempo, eu espero que chegue o dia do 1 milhão, eu não sei quando que isso vai ser. Mas, né, quem sabe um dia não custa sonhar. Vai ser em agosto. É isso aí. Só se a loteria, né, vier com o meu nome. Maravilhoso. Mas o céu é o limite, assim. É uma especialidade muito cara. Acho que dá. Eu imagino, né? 5 anos ganhando 3.000 pau. E agora esse up, né? Eu já tô fazendo vários planos pro meu primeiro salário. O Rodolfo não me escute, mas o dinheiro Já tá tem. comprometido, já tá Tem o comprometido. destino, Animal. Acho que era isso. É isso, eu tenho uma última pergunta pra Pode Gabi, que eu acho que vale pra ela em específico a gente perguntar. Gabi, ela sempre foi... Eu sempre gostei muito da tua postura como residente, assim. Obrigada. Então, queria que tu mandasse uma mensagem até pra galera que tá aí entrando, tanto na onco quanto na clínica, qualquer tipo de residência, assim. Coisas que são importantes de habilidades, Pra um de soft residente. skill para um residente. Eu acho que eu falei um pouco disso ao longo do podcast, né? Que você ter uma boa relação com seus colegas
e com os demais profissionais de saúde. Então, eu sempre me relacionei muito bem, assim. Você saber que ninguém é perfeito, que ninguém vai ser igual a você e pensar igual a você. Na ONCO, a gente tem um convívio muito intenso. São 14 pessoas dentro de uma salinha, mais de 12 horas por dia. Então, você saber respeitar as diferenças, ter uma boa relação com a equipe não médica, a equipe multidisciplinar. Mas o que eu acho mais importante é aprender com o paciente. Eu sempre fui aquela pessoa muito de estudar o meu paciente, pegar a doença que ele tem, estudar, ver onde que eu posso ajudar, e assim acaba que você vai construindo conhecimento. É óbvio que você não vai fazer só isso, mas eu acho que o principal conselho, assim, que eu dou, é porque tem especialidade que não vai ter muito contato com o paciente, né, mas as especialidades clínicas que, né, eu acho que pegue o seu paciente e destrinche ele, aprenda ali, como é na vida real, porque às vezes você pega um livro, vai paciente e é tudo diferente. Então, acho que é isso, associado a uma boa relação, porque bons médicos não se fazem só com muita teoria, acho que a prática vale muito. E levar de maneira leve, né? Eu tenho um amigo da residência que, só pra gente finalizar, se ele ouvir um dia, ele vai saber que é ele, mas ele falava assim, quando a gente começava a reclamar no R3, no R1, ele fazia, olha, tem 2 opções. Você pode reclamar e fazer, ou você pode só fazer, você vai gastar menos energia. Então, eu sugiro que você vá lá e faça e não reclame. Certíssimo. Então, acaba que lidar de forma leve, a rotina fica mais tranquila, você consegue aprender mais, descansar. Acho que é isso. Animal. Gostei. Achei. Animal. Sabia que essa pergunta ia ser boa. Foi uma boa pergunta, achei sábia. Gabi, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Acho que deu pra entender muito, não só da ONCO, mas acho que foi um podcast que vai levar algumas coisas pra minha vida e pra quem tá ouvindo também. Bom. Te juro. E então, obrigada. Foi um prazer. Bem que o John falava que você era maneiro. Tá vendo? Falava que ela era Chamem maneira. mais vezes. Tá tranquilo. Gabi, obrigado no consultório demais. eu não quero ver ninguém, tá? Só aqui. Pelo amor de Deus, Por né? favor. Vamos ficar de boa. Tô de boa aqui. Mas o prazer foi meu. Gabi, Obrigada obrigado mesmo. demais. O Rodolfo também tinha falado de você no episódio, tá? Mas ele falou bem. Foi Eu bem, vou foi ouvir. bem. Eu vi que o episódio saiu a semana, eu não ouvi ainda. Pode porque eu não tive ouvir. tempo. Mas Não, ele qualquer falou coisa bem. a gente se resolve em casa, ele dorme no sofá uma semana. Recomendo Tá tudo... antes de voltar pra casa, vai ouvindo o podcast. Vou até colocar aqui no podcast. Pra quem não lembra, eu vou colocar aqui no podcast pra galera ouvir. Rodolfo, conta a experiência pra gente do que é ter como dupla a tua esposa. Eu queria muito saber isso. Isso é real? Opa, com certeza. Conta aí, cara. Como é que foi essa experiência? Então, tem a vantagem e tem a desvantagem. A desvantagem, você não consegue quebrar a mão, né? Igual a John. Não tem nem aquele jeito. Não, se bem que é complicado. Imagina, o cara quebra a mão em cima da própria esposa, chega em casa à Vai noite. dormir no sofá. Vixe, Gabi, é retada. Não, acaba o casamento na hora, né? Não tem nem pra correr. Mas imagina que ela possa quebrar a mão em cima de você, né? Ou ela já tenha quebrado a mão em cima de você. Cara, mas ela é tão boazinha que ela não faz isso. Ela é muito certa. E quais as desvantagens? Então, Peraí, vamos explorar isso daí. Conta E mais. qual a vantagem? Qual é a vantagem? A Que a gente desvantagem quer eu consigo pensar várias. Não, a vantagem é a parceria, né? Que você acaba aprendendo um pouco mais também. Assim, quando eu tinha dificuldade, assim, a gente é muito parceiro, né? Estamos em áreas diferentes agora, mas no momento de dificuldade, assim, a gente sempre se ajudava. Por exemplo, eu estava com dificuldade no plantão, ou sei lá, estava doente, então ela me cobria no plantão, assim, de prontidão, que é muito difícil, às vezes, você conseguir passar plantão, né, entre os colegas, Sim. porque sempre tem alguém que tá meio cansado, estava de pós-plantão, então acho que isso é uma das vantagens também. Eu espero que ele tenha falado bem mesmo, porque na clínica eu trabalhei mais que ele. Eu levava ele nas costas. Ai, é Maravilhoso. Galera, foi isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Finalmente Residente. Teremos mais episódios de subespecialidade. Se você gostou da iniciativa, manda um direct pra gente no Instagram. Comenta, caraca, que legal. Quero agora de, sei lá, cirurgia urológica. Quero de uro, quero de não sei... Beleza, comenta lá pra gente saber também. E é isso. Até porque, Joana, agora a gente tem um R+ de clínica médica, né? Nossa, mano, é mesmo. E Então, de cirurgia. E de cirurgia também. Então, Faz sentido faz sentido conhecer. total sentido. Foi um prazer. John, onde a galera comenta onde? Qual é o nosso Instagram? Nosso Instagram pessoal... Não, No Instagram pessoal tem umas 359 mensagens que eu não olho, mas eu vou olhar. Eu tô só esperando o final de semana pra conseguir dar uma olhada. @medway.residência médica e @psmedway. Perfeito. E se você quiser encontrar a gente, estamos em todas as plataformas de streaming.
Vamos Dê lá, 6 quais são? exemplos. Exemplo, 6 exemplos, não sei 6 exemplos. Spotify, Deezer, Twitter. Apple Podcast. Twitter, tem Não, podcast? Não, Twitter não tem podcast. Ah, é mesmo. Twitter tem Oxi. Spaces. Tá vendo que eu só A sei gente de não tem oncologia Spaces. mesmo. Pois é, né? Desculpa. Deixa eu ver o que mais. Aqueles todos que todo mundo Aqueles conhece, né, todos, gente? exato. Exato. Tamo Aquele tudo lá. outro lá, Shazam. É Shazam, é Uber, tamo tudo lá. Uber Eats, Rappi. chama a gente lá. É. Uber Eats vai sair do Brasil, né? É. Então iFood. Por favor. Bota a gente lá no iFood. Eu não tô ganhando não tô ganhando dinheiro nenhum. Eu nessa tô. propaganda. Não é Tu não tá? publi. Você tá? Tão me pagando. Tamo no Tinder. Eu tô Tamo- zoando. Brincadeira. Galera, beijo grande. Nos vemos nos próximos. Valeu!